Bom dia, graça e paz, amados. Pastor José Henrique, mais uma sexta-feira, mais uma pérola do reino. Amém? Hoje nós iremos meditar no livro de Lucas. Nós vamos ler do versículo 30 ao versículo 32. Lucas 15, do versículo 30 ao versículo 32, nesse início. Amém? Diz a palavra: vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Essa passagem que lemos, ela faz parte da terceira parábola que Jesus, ele fala, dá uma resposta às críticas que os fariseus e os escribas estavam fazendo a ele, por ele comer com os pecadores. E na resposta de Jesus, ele fala três parábolas sobre a perda e redenção: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Amém? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola, ela não fala somente de um filho perdido, mas fala de dois filhos perdidos e um pai que ama incondicionalmente. Amém? E na realidade, essa parábola, do filho pródigo, ela começa no versículo 11, onde o filho mais novo de um pai, ele pede a sua herança. Depois, com calma, os irmãos poderão ler toda essa história, que começa no versículo 11 e vai até o versículo 32 do capítulo 15 de Lucas. Amém? E um detalhe, irmãos: pedir a sua herança enquanto o pai estava vivo, na cultura judaica, era um pedido ofensivo. Até hoje mas naquela época era mais ainda. E era o equivalente a desejar a morte do pai. Tem uma frase antiga que diz: a grama do quintal do vizinho é mais verde. E o filho mais novo, ele olhou para essa grama do quintal do vizinho, que representa o mundo, e buscou prazeres passageiros. Ele estava trocando o ser filho por ter a herança. Estava trocando estar na presença do pai para ter os prazeres mundanos. Uma observação, amados: pródigo significa esbanjador. E distante do pai, ele desperdiçou tempo, recursos e quase a sua vida. Quando a conta chegou, que eu já falei aqui, a conta sempre chega, ele na miséria fica sozinho, porque os amigos se afastaram e ele caiu em si. Ele decide voltar, mas ele não esperava mais ter o privilégio de filho, mas a humilhação de um servo. E a parábola também fala do filho mais velho. Esse ficou em casa, fisicamente ele ficou em casa, mas o seu coração estava tão longe quanto o do seu irmão, que foi embora. Ele trabalhava por obrigação. Embora ele tenha ficado em casa, ele tinha visão de empregado e não de filho. Ele não viu o pai como pai, mas como um patrão. E a palavra diz que quando o filho mais novo retorna, ele é recebido com festa. É recebido como filho e não como servo. E o filho mais velho fica ressentido, fica indignado. Ele se ira com a festa do retorno. Esse filho mais velho, ele representa os fariseus. Eles cumprem regras,
mas não têm o amor do Pai pelas almas. São religiosos, mas não praticam o amor e o perdão. Na verdade, esse filho mais velho, ele estava tão perdido quanto o filho mais novo. Só que havia um perigo maior. Ele estava perdido na casa do pai. Não por responsabilidade do pai, claro que não. Mas como já vimos, ele não se considerava um filho, e sim um trabalhador, esperando ser reconhecido. E a palavra nos diz que ele se recusou, quando o irmão voltou, se recusou a entrar na festa do irmão. Ele já nem considerava que o filho mais novo fosse seu irmão. No versículo 30 desse capítulo, o filho mais velho ele fala com o pai: vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele não fala o meu irmão, e sim este seu filho. Um coração endurecido, sem misericórdia, sem perdão. Eu fiquei, ele saiu. Eu tenho mais direitos do que ele. Uma visão totalmente distorcida do amor do Pai. Amados, será que nós não vemos isso acontecer também nos dias de hoje? Pessoas que estão perdidas dentro das igrejas e nem se dão conta disso. Ontem eu vi um vídeo ilustrativo bem interessante, me chamou muita atenção. Nesse vídeo havia um presbítero numa igreja, e ele sempre tinha o sentimento de tão perto, mas tão longe. Ou seja, um sentimento de estar perdido dentro da casa do Pai. E tem um momento desse vídeo que ele fala: eu estou há 40 anos na igreja, triste, e me sinto como um estranho na tua casa. Ele falando com Deus. Triste isso, não é, amados? Mas embora seja realidade de muitos. No vídeo que eu assisti, conforme eu falei, esse presbítero ele conseguiu se encontrar. Mas quantas histórias que ouvimos ou vivenciamos de atitudes semelhantes à do filho mais velho, aquele que ficou em casa, mas estava tão distante quanto aquele que foi embora, que partiu. Na passagem bíblica que lemos, diante da atitude do filho mais velho, que não queria entrar na festa, lá em Lucas 15, 28, diz: mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Repare, amados, que o pai ficou esperando a volta do filho mais novo, mas não foi atrás dele. Porque o filho tinha que reconhecer, mesmo que a duras penas, que longe do pai ele estava perdido. Porém, o pai vai até o filho que ficou, o filho mais velho. E com ele insistia, o pai dizia, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, 31, 32. Ou seja, amados, a mensagem para cada um de nós nessa manhã é: para você que se sente longe, como o filho mais novo, saiba que o Pai está de braços abertos, olhando para o horizonte, esperando você voltar. Não espere chegar ao fundo do poço. Não espere chegar ao ponto de desejar a comida dos porcos.
Lembre-se que na cultura judaica, o porco ele é um animal impuro. Desejar o alimento deles mostra como o pecado distorce a nossa visão, nos fazendo aceitar uma vida muito abaixo da dignidade que Deus nos deu. Amém, amados? Escuta bem, amados. Deus não te criou para viver na lama ou na escassez. Ele te criou para a mesa. Volte para os braços do Pai hoje mesmo. Amém? E para você que está dentro da igreja, como filho mais velho, não viva como um estranho ou um escravo na casa do seu próprio pai. Se o pai se alegra quando um pecador se arrepende, alegre-se também. Amém? O pai foi até o filho mais velho e insistia com ele, porque havia um perigo escondido. O orgulho de se achar que era melhor do que o outro. Amados, cuidado com orgulho religioso. Não se ache superior só porque você nasceu no Evangelho ou está aqui há anos, enquanto o outro viveu uma vida de pecados e acabou de se converter. Não olhe para o seu irmão achando que você merece um pagamento melhor ou mais privilégios. A palavra de Deus, ela nos adverte sobre isso em Mateus 20, na parábola dos trabalhadores da vinha. Depois os irmãos com calma podem ler esse capítulo de Mateus 20. O Senhor da ceifa, ele chamou alguns logo de manhã, bem cedo, outros ao meio-dia, outros à tarde e alguns na última hora do dia. E qual foi o resultado? No final da jornada, todos receberam exatamente o mesmo pagamento. Quem trabalhou o dia inteiro ganhou o mesmo de quem trabalhou apenas uma hora. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não nos recompensa com base no nosso tempo de serviço ou na quantidade do nosso esforço humano. Ele nos abençoa de acordo com a sua soberana bondade. Amém? Por isso, amados, mude a postura no seu coração. Alegre-se e festeje com o Pai. Celebre a vida daquele irmão que estava morto e reviveu. Festeje com ele, abraça-o, acolha-o. Amém? É exatamente isso que o coração do Pai deseja e espera de cada um de nós hoje. Antes de nós orarmos, guarde uma coisa no seu coração. Tudo o que é do Pai já é seu. Você que hoje se sente distante, não aceite viver como um escravo. Não se sujeite mais a buscar sustento nas bolotas que o mundo oferece. Essas bolotas representam os pecados e o vazio que tentam te empurrar, te derrubar. Você não foi feito para esse lugar de escassez e humilhação. Você foi feito para o banquete. Amém? E você que está dentro da igreja, na casa do Pai, cuidado para não ficar perdido dentro do seu próprio lar. De nada adianta estar fisicamente dentro da igreja, ficar perto, mas com o coração amargurado, frio, distante. A mensagem de Deus para
Todos nós. Vivam como filhos, porque vocês são filhos. O Pai não quer escravos ou visitantes. O Pai quer intimidade. E Ele ainda está esperando, de braços abertos, que você tome uma decisão real diante dele hoje. Amém? Amados, uma reflexão. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. E qual desses dois filhos você se identifica hoje? De qual deles seu coração está mais próximo? Se você olhar para dentro de você e acreditar sinceramente que essa mensagem não se aplica ao seu momento atual, que não tem nada a ver, glorifique a Deus e fique firme na promessa. Continue guardando o seu depósito. Amém? Mas, independente de onde você esteja, ou de qual seja a sua resposta, o convite de Deus, do Senhor, é universal. O Pai chama todos para nós entrarmos na festa da graça. E nunca se esqueçam, amados, a graça não foi barata. Ela custou o preço mais alto do universo, o sangue inocente de Jesus Cristo na cruz. Mas, porque Ele pagou a conta inteira, hoje ela é totalmente de graça para cada um de nós. A graça é de graça para cada um de nós. Então, amados, apenas entre e desfrute. Amém ou não amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus que nos sustenta, Deus que nos deu esse dia. Pai, que essa palavra, Pai, ela floresça em nosso coração, Pai. Que nós não estejamos longe do Senhor. Mesmo dentro da igreja, nós estejamos realmente perto, Pai, do Senhor, para fazer a Tua vontade, glorificar o Teu santo nome. Que nós venhamos nos alegrar, Pai, como o Senhor se alegra quando um pecador se converte, quando um irmão retorna para a sua casa. Que nós venhamos nos alegrar também, Pai. Que nós tenhamos essa convicção de que não somos melhor do que ninguém. Somos iguais perante o Senhor e buscando agradar ao Senhor. Que em nosso coração tenha essa intenção de agradar o Senhor e fazer a Tua vontade sempre. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, direcionado pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, continua falando conosco nesse dia, continua falando conosco nesse final de semana, em todo o tempo, Pai. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um dia abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém.